Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, meus amados, em Colossenses, capítulo 3, lembrando que nós estamos expondo em série esta epístola que trata da nossa suficiência em Cristo. E já estamos na parte prática, como nos revestimos de Cristo na prática, que significa revestir-nos das suas virtudes. Já temos falado sobre isto. Nós leremos apenas um versículo do capítulo 3, Colossenses 3,14. Assim está escrito: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos ler juntos? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, ó Deus, por esse tão grande privilégio, este imerecido privilégio que temos de podermos nos reunir na Tua presença, na presença do Rei, para Te adorar, antecipando aquele dia, quando o Senhor Jesus voltará para nos buscar, quando Ele julgar vivos e mortos, quando Ele criar novos céus e nova terra, e quando para sempre e sempre nós Te adoraremos. Nós estamos aqui diante da Tua santa e bendita palavra, que é infalível, que é inerrante, e queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, a voz que ressoa por meio da Tua palavra. Assim nós Te pedimos que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós iniciamos uma pequena série ainda dentro da parte prática da Epístola aos Colossenses, que trata de vida cristã. E nós vamos falar nos próximos 3, mais 2 domingos, se o Senhor Deus nos permitir, do que nós poderíamos chamar de parâmetros da comunhão cristã. O apóstolo Paulo está dizendo como devemos viver. Ele já disse que o viver cristão consiste no morrer contínuo, numa mortificação da natureza humana, desde o verso 5, num despojar-se do velho homem e também num revestir-se do novo homem, que significa nos revestir como eleitos de Deus, como ele disse no verso 12, santos e amados. Antes de prosseguir, é preciso definir, para quem talvez possa ter dificuldade em entender, um parâmetro vem de duas palavras, né? As duas palavras vêm do grego, muitas das nossas palavras são do grego. Para, que significa ao lado de, e metron, que significa medida. Então, parâmetro é uma medida que serve de limite, de baliza, de diretriz para uma determinada ação. Nós temos, por exemplo, o Ministério da Educação estabeleceu os chamados parâmetros curriculares nacionais. Todo o ensino no Brasil tem que seguir esses parâmetros. Eles são um padrão de medida, eles apontam uma direção, eles apontam uma carga horária, um programa de ensino, inclusive com alguns alvos e propósitos, sem entrar no mérito desta questão. Então, o parâmetro é uma medida, um padrão que serve de limite para as nossas ações. Certamente, o amor é unanimidade como parâmetro da vida ideal, tanto em relação à vida íntegra, a vida moral íntegra, quanto em relação à vida feliz, a vida ideal em termos de felicidade. Mas a questão não é tão simples como parece. Nós precisamos perguntar, primeiro, o amor é realmente a coisa mais importante na vida? Não existe nada mais importante na vida, mais fundamental, mais central, decisivo do que o amor? O que a maioria das pessoas dizem é exatamente que o amor é a coisa mais importante da vida. Muitas pessoas dizem, olha, eu acredito no amor, nós devemos acreditar na força do amor. E seja qual for a resposta, há uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é, visto que o conceito de amor
não é unificado, ou seja, o que para um significa amor, para outro não necessariamente significa a mesma coisa. O que é o amor segundo os padrões do nosso Criador? Porque se tem alguém que vai estabelecer os padrões do amor, esse alguém é aquele que nos criou, o Senhor Deus, que é amor. Nós precisamos responder a essas perguntas antes de nós prosseguirmos. Dentro desses parâmetros, hoje, especificamente, que é a parte 1 dos parâmetros da comunhão cristã, eu quero falar do amor como o vínculo perfeito. Mas antes disso, é preciso que nós compreendamos o que é o amor. Eu quero lembrar que nas mensagens anteriores, nós vimos que nós devemos nos revestir das virtudes de Cristo, que devem se manifestar em atitudes concretas, não é? E de tolerância, de perdão uns para com os outros, está aí no verso 12 e no verso 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Todas essas virtudes, que são virtudes de Cristo, devem nos revestir. Afetuosidade, bondade, humildade e longanimidade. Nós vimos então que nós nos revestimos dessa virtude na medida em que nós suportamos uns aos outros e nos perdoamos uns aos outros. Nos versos 12 e 13, observe que as virtudes e atitudes são o objeto do revestir-se e são apresentadas por meio de imperativos pessoais, tendo como sujeito os leitores: revesti-vos, suportai-vos, perdoai-vos mutuamente. A ênfase, então, nesses dois versículos está naquilo que nós somos. Nós somos eleitos de Deus, somos santos e somos amados. Assim devemos nos vestir em nosso comportamento. Mas na estrutura do texto, do verso 14 até o 17, as exortações que se seguem, exceto a última, que é a conclusão do texto, no verso 17, elas são apresentadas, ao contrário do verso 12 e 13, com verbos impessoais. Acima de tudo esteja o amor é o sujeito. Seja a paz de Cristo o árbitro, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu penso que esse uso dessa forma impessoal é exatamente para ressaltar estas coisas recomendadas como parâmetros para a vida em comunidade, para que a comunhão cristã ela seja saudável e a comunidade dos santos espelhe a vida de Cristo, a vida do novo homem. Daí o nosso título geral, Parâmetros da Comunhão Cristã. E é com base nisso que eu proponho esse primeiro parâmetro, que é o amor, e é o principal, que é o amor como vínculo perfeito. Amor é o vínculo ou o elo perfeito. Mas, meus irmãos, como eu falei, há muitos conceitos do que é amor. E em nosso dia a dia, a palavra amor serve para vários usos, não é verdade? Não é um amor? Claro, eu vou amar esse passeio. Sim, amor. Amo você de paixão. Amei aquele iPod. Ligue o rádio, ligue a TV a qualquer hora, ou vá para as redes sociais, qualquer hora do dia, da noite. Não se pode fugir do amor. Todo mundo fala do amor. Todo mundo quer viver o amor. Ele é cantado nas emissoras, nos aplicativos aí da vida. Ele é dramatizado nas novelas, às vezes melodramatizado. Ele é ridicularizado nos programas de entrevista de segunda classe, não é? Também. O amor tem, na verdade, um vasto espectro de significados em nossa cultura. Por isso, quando nós falamos de amor hoje, nós precisamos defini-lo, nós precisamos saber a que estamos nos referindo exatamente. Eu quero fazer uma pergunta a você, mas não precisa você responder verbalmente, mas a minha pergunta é: você acredita no amor? Você acredita na força do amor? Você acredita que o amor pode mudar o mundo? Que um pouquinho de amor de cada um vai trazer mudança para o mundo? Olha, eu não sei o que você respondeu aí no seu coração, mas eu digo para você, crente, cuidado antes de responder sim à pergunta. Porque quando você diz que acredita no amor, você está falando de uma coisa impessoal. Embora se revele nos relacionamentos pessoais, o amor é uma virtude. Ele não é um sujeito em si mesmo.
E a pergunta é, será que o amor por si só pode mudar todas as coisas e trazer o mundo melhor? Essa é uma pergunta que devemos fazer. E o sim faz parte de uma espiritualidade que pertence ao mundo. Sim, porque o mundo é crente. O mundo é espiritualizado. O mundo acredita no amor, na bondade, no mundo melhor, na paz mundial. E busca estas coisas. Na empatia, né? Na tolerância. Mas será que o amor no qual o mundo acredita, ele de fato é o amor segundo Deus o define? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Então eu quero primeiramente mostrar, antes de nós entendermos o que Paulo quer dizer por acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, nós precisamos definir o amor. E para defini-lo, vamos fazê-lo da maneira negativa, né? Por exclusão, e da maneira positiva. Da maneira negativa, nós vamos avaliar o amor segundo o mundo. O amor segundo o mundo. Então, antes de eu responder se eu acredito no amor, é preciso, antes de tudo, saber que tipo de fé é esta a que você está se referindo quando pergunta se eu acredito no amor. Segundo, que tipo de amor é este em que você está perguntando que eu acredito? Então, como é o amor segundo o mundo? O mundo apresenta o amor com algumas... O conceito de amor do mundo tem algumas deturpações. E a primeira delas é, o mundo apresenta muitas vezes o amor como uma espécie de divindade. Uma espécie de conjunto de fluidos positivos que estão aí no ar e que basta você captar o segredo desse amor. E se você captar esse segredo desse amor, se você mentalizar o suficiente, meditar o suficiente, você inclusive encontra esse amor que vai mudar o mundo dentro de si, que vai trazer a vida feliz. Então o amor, na prática, para o mundo é uma espécie de divindade. E esta é uma deturpação daquele princípio de 1 de João 4,8, que diz que Deus é amor. As pessoas usam muito, aliás, esse é o atributo preferido das pessoas. As pessoas, em geral, definem Deus apenas desse modo. Deus é amor. E a maioria das pessoas interpreta a ordem sujeito, predicado, como intercambiável. Ou seja, como se Deus é amor significasse que o amor é Deus. Deus é amor. Alguns chegam a colocar o artigo, Deus é o amor. Esse é um equívoco, meus irmãos, por duas razões. Primeiro, porque o amor não é o único atributo de Deus. Quando você diz Deus é amor, você fala uma verdade, mas você não diz tudo sobre Deus. Porque, veja, na mesma epístola, João no capítulo 1, verso 5, porque Deus é amor, está em 1 João 4,8, está escrito lá, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas, na mesma epístola, no capítulo 1, verso 5, João também diz que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Esse é um outro atributo de Deus. E essa figura da luz, ela aponta para a santidade e pureza de Deus. Por quê? Porque o contexto mostra isso. Os versículos posteriores dizem, observe aí, 1 João 1, 5 em diante, ele diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando o João fala de andar, ele está falando de uma conduta, de um comportamento. E trevas, para João, é o pecado. Sobretudo a incredulidade. Por isso, mais à frente ele diz, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos os enganamos e a verdade não está em nós. Porque Deus é luz, diante da luz da santidade de Deus, eu enxergo o meu pecado. É por isso que no culto, depois de reconhecermos a presença do Senhor em nosso meio, nós reconhecemos o nosso pecado, porque a luz da santidade de Deus mostra a nossa pecaminosidade. Logo, este é um outro aspecto dos atributos, das excelências de Deus, que nós precisamos considerar. Deus é amor, mas Deus também é luz, como indicam esses versículos. Outros atributos de Deus, meus amados, são abundantemente mencionados nas Escrituras. E eu destaco apenas alguns deles. A imutabilidade de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus,
a santidade majestosa de Deus, pela qual ele é separado de toda a criatura. Aliás, a santidade majestosa de Deus é, como alguns estudiosos dizem, o atributo dos atributos. O amor de Deus é santo, a misericórdia de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, porque ele é santo e ele é separado de toda a criatura. Os próprios serafins lá em Isaías 6 não ousaram contemplar a Deus em sua santidade majestosa e absoluta, mesmo sendo eles seres puros que não pecam. Então, esse aspecto é esquecido pelo mundo. E como um Deus santo, Deus se ira contra o pecado, Deus pune o pecado. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E a ira de Deus, ela é uma oposição eterna de Deus contra o pecado. Então Deus é amor, mas Deus é santo. Deus é justo, Deus é reto, e Deus se ira contra o pecado. Ele é luz e não há nele treva nenhuma. De modo que, quando se diz Deus é amor, você diz uma verdade, mas você diz uma verdade incompleta. Deus é amor, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é retidão. Deus é tudo isto. Deus é imutável, Deus é soberano, ninguém pode lhe dizer que fazes. Então, quando você diz que Deus é amor, colocando este como único atributo de Deus, você não está falando com justiça sobre quem Deus é. Em segundo lugar, essa expressão Deus é amor também, muitas vezes é usada equivocamente, porque Deus e o amor não se equivalem. Muitos acabam invertendo a frase, o amor é Deus. Bom, se Deus é amor, e o que eu estou vivendo, essa relação é amor, então Deus está aqui. O amor é Deus. O amor, meus irmãos, é uma virtude impessoal, que depende de pessoas para se expressar. Ele não é um ser autoexistente, de modo que é inútil acreditar no amor, se você não acredita num Deus pessoal. Então, quando você diz eu acredito no amor, é mesmo que você dizer que acredita em pensamento positivo, ou em energia positiva. Porque é isso que as pessoas dizem quando elas dizem eu acredito no amor. O amor é uma energia positiva. Mas esse tipo de fé no amor é uma fé idólatra, porque o amor não existe à parte de Deus. De modo que é inútil acreditar no amor, se você não acredita num Deus pessoal. Além disso, Deus é todo amor, mas isso não é tudo o que Ele é. Então, essa visão do mundo como amor, como uma divindade, como uma energia positiva, é uma visão idólatra e pagã. Mas há uma segunda deturpação do amor, segundo o conceito do mundo. O mundo vê o amor também como um sentimento, um tipo de paixão, de emoção. E aqui eu preciso subdividir, existem duas classes de sentimentos que são chamados de amor. Então, o amor como uma divindade, ou como uma energia positiva, uma força espiritual que está aí no ar, e que você tem que captar o segredo, né, um tipo de gnosticismo moderno, o segredo desse amor. E segundo, o amor como um sentimento ou como uma paixão. E há duas classes de sentimentos que o mundo chama de amor. Há sentimentos que em si mesmos são legítimos. E há sentimentos também que são ilegítimos e que o mundo chama de amor. Começando com os ilegítimos. Por exemplo, o mundo, muito do que se chama de amor hoje, a Escritura chama de paixões infames e de abominação. Tem muita coisa que o mundo chama de amor hoje, que é ilegítima do ponto de vista da lei de Deus, porque são paixões infames e abominação. E eu quero mostrar isso com a própria Bíblia, porque nós estamos aí num versículo curto, estamos tentando definir o amor. Em Levítico capítulo 18, peço que você abra lá, Levítico capítulo 18, o Senhor Deus condena várias uniões que são chamadas uniões abomináveis e casamentos ilícitos. E se você olhar, muitas dessas uniões, elas ocorrem hoje no mundo e são chamadas de amor.
E diz, não, isso não pode ser uma coisa do diabo, Deus não pode condenar, porque Deus não condena o amor. Só que não é amor, é uma paixão infame, é uma abominação. Observe o que diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí ele começa a falar. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. O que é descobrir a nudez? É ter relação sexual. Esse é o ponto. É um eufemismo. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, da tua madrasta. É nudez de teu pai. Incesto, relação entre parentes consanguíneos. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu irmão, pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Recentemente eu vi uma reportagem de uma mãe e a filha que estavam se amando, tendo relação íntima, vivendo como marido e mulher, mãe e filha, como se fossem marido e mulher. A nudez da filha do teu filho, tua sobrinha, no verso 10, ou a filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente de teu pai. E assim ele vai descrevendo vários graus de parentesco consanguíneo, que são o que nós chamamos de relações incestuosas. Ora, essas relações, em muitos círculos, são tidas como amor. Não, mas a gente se ama. Deus está dizendo, você não vai fazer isto. Ele inclusive diz, isto é maldade. Mas ele continua, outros tipos de relações no verso 19, que são chamadas aqui de uniões abomináveis. Não te chegarás a mulher, aqui uma lei cerimonial, no verso 19, vamos para o verso 20, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Isso é adultério. Ah, mas é amor, a gente se ama. Eu vou deixar a minha mulher e vou estar com ela, porque eu não tenho mais amor pela minha mulher. E o amor é alguma coisa de Deus. E no verso 22, com homem, está falando para os homens, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. O mundo chama isso hoje de amor, mas a Bíblia chama de abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para se ajuntar com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Verso 27, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Veja, a sociedade progressista diz que um sinal do progresso e da evolução do homem é que esses tabus, entre aspas, da questão da relação heterossexual, monogâmica, eles são ultrapassados. Bem, é preciso que você saiba que as uniões abomináveis são tão antigas quanto a queda. Deus está falando aqui, na época ainda de Moisés, e está falando das nações de Canaã, do próprio Egito, eles praticavam essas coisas. Então, essas coisas, essas abominações são antigas, não tem nada de novo, nada de progresso aí. O pecado é tão velho quanto a queda lá no Éden, quanto Adão. Então, veja, o que o mundo chama de amor, Deus chama de abominação. E só para citar mais um texto, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo está mostrando como os homens se afastaram de Deus, a partir do verso 24, em Romanos capítulo 1, por isso, desde o verso 21, diz que Deus se revelou, do verso 18, aos homens, mas eles rejeitaram o conhecimento de Deus, porquanto tendo conhecimento de Deus, diz o verso 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E no verso 24 ele mostra uma sentença de Deus. Por 3 vezes, do verso 24 em diante, ele vai usar a palavra entregar. E essa é uma palavra judicial. Deus, como juiz, entrega aos homens a sua própria perversidade. É isso que está dizendo aí. Veja, no verso 26, por causa disso, os entregou Deus a quê? A paixões infames. E que são essas paixões infames? Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Ele está falando de relações entre mulheres com mulheres, sexuais. E no verso 27, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza macho com macho. É assim que está no grego, não é homens com homens. No grego está macho com macho, e recebendo em si mesmos, nessa própria prática, a merecida punição do seu erro. Como é que Deus chama aquilo que o mundo chama de amor? Paixões infame, imundícia dos próprios corações. Então, quando você pensa no amor como um sentimento, esses sentimentos ilegítimos a Bíblia chama de paixões infames e abominações. Mas há também, dentro ainda dessa visão do amor como sentimento, aqueles que seriam sentimentos que em si mesmos não são ilícitos. Eles são lícitos. Por exemplo, o amor da mãe pelo seu filho. O amor do marido pela sua mulher é um amor em si mesmo lícito, ok? O amor entre irmãos. O amor entre 2 amigos. Ele é um amor lícito. Mas a questão ainda é que esse amor entre marido e mulher, entre irmãos, entre amigos, entre pais e filhos, filhos e pais, ainda que eles sejam lícitos, eles não descrevem o amor cristão. Nós ainda não estamos falando desse amor que Paulo diz, acima de tudo esteja o amor. Porque os amores naturais, meus irmãos, eles são impotentes para sustentar os relacionamentos. Então, mesmo que você diga, não, eu sou um conservador, ok? Eu sou um conservador, eu acredito no amor, mas o amor lícito. Ok, mas se você está falando ainda de um sentimento natural, eu quero lhe dizer, esse amor não pode trazer um mundo melhor. Pelo contrário, esse amor também pode se tornar destrutivo. Eu preciso explicar, e para isso nós precisamos um pouco dos gregos. Os gregos, particularmente, distinguiam 3 tipos de amores. Havia 3 palavras principais gregas para descrever o amor. A primeira delas é a palavra eros. Eros, o deus do amor. Essa palavra eros deu origem à nossa palavra erótico, né? Eros é aquele amor entre o homem e a mulher, é aquela paixão que existe entre 2 pessoas que se enamoram, que se apaixonam e que querem viver juntos. Então, esse é o amor que envolve o desejo de estar junto, o desejo sexual, inclusive, que envolve essa paixão que nos arrebata. Veja, não há nada demais nesse amor entre um homem e uma mulher, se eles são livres, ambos são livres, eles podem se casar e viver esse amor, mas precisa você saber que esse amor não é suficiente nem para sustentar a relação, e ele não necessariamente é sempre bom. Por quê? Porque eros é um amor humano, e tudo o que é humano foi contaminado pela queda. Ainda que tenha sido criado bom, foi atingido pela queda. Eros não pode, casados, irmãos casados, eros não pode sustentar o casamento. Hoje, para o mundo, tudo é eros. Ah, não, a gente tem que apimentar a relação. Mas eros não sustenta um casamento, porque eros pode se acabar. Eros pode se virar para o outro, para outra pessoa. Eros pode matar. Existe aquela discussão, quem ama, mata? Sim, se for um amor humano natural. Porque o amor, eros, pode se tornar obsessão. Aliás, Freud dizia que o homem vive entre 2 sentimentos, eros e thanatos. Thanatos é a palavra grega para morte. Eros é amor e thanatos é agressividade. E que a civilização precisa conter essa agressividade do homem, pelo que ele reprime os seus desejos, e isso é a origem de toda a neurose.
Ora, eu não concordo com os pressupostos de Freud, eu só estou mostrando o que o mundo pensa. E ele diz então que o mundo vive entre esse amor e essa agressividade. De modo que ele diz que a própria agressividade é movida também por Eros. É por isso que muitas vezes um homem não fica satisfeito ou não aceita o fim de uma relação, ou uma mulher também, porque isso não é mostrado na mídia, mas mulheres também às vezes não aceitam o fim da relação e cometem crimes. Porque homens e mulheres são igualmente pecadores. E muitas vezes um homem não aceita a relação, como ocorreu essa semana na mídia, e aí ele mata a mulher. Isso é o que Eros faz, porque Eros é contaminado pelo pecado. Então, embora não necessariamente seja algo ruim, mas pode se tornar por causa do pecado. Mas há uma outra palavra que os gregos usavam para descrever o amor, que é a palavra filia. Essa palavra filia está nas nossas palavras hemofilia, por exemplo. Né? Pedofilia, né? Vem de paidion, que significa criança, e filia, que é amor por criança, no sentido pejorativo. Certo? E essa palavra também está na nossa palavra filosofia, né? Filós significa amigo e sofia, sabedoria, amigo da sabedoria. Então, essa palavra filia, inicialmente, ela era usada para indicar a relação de amor entre amigos, entre pessoas que têm uma amizade especial. É aquela química que surge que você muitas vezes não consegue explicar. Você simplesmente começa a gostar da pessoa e você quer andar junto, você quer compartilhar os mesmos momentos, ir para os mesmos lugares. E mesmo em momentos difíceis, você confidencia aquele amigo. Isso é filia. O mundo valoriza esse tipo de amor. E ele, novamente, não é pecaminoso em si. É bom ter amigos, mas filia também é um amor natural. E ainda não é este amor que Paulo fala que deve estar acima de tudo. Porque filia é um amor, primeiro, que pode também prejudicar o outro. Pode se tornar ciumento, obsessivo. Certo? Filia é um amor que pode falhar. Um amigo pode trair outro, muitas vezes, por uma determinada situação, ou você pode encontrar um outro amigo que você tem uma atração maior por ele, e deixar o amigo antigo, a amiga antiga. Filia não pode sustentar uma relação, e filia não pode tornar o mundo melhor, porque é um amor também natural, e pode passar. E o terceiro e último tipo de amor que os gregos usavam, a palavra era a palavra storge. Eu não conheço nenhuma palavra em português que tenha essa palavra na sua raiz. E storge, S-T-O-R-G-E. Storge é uma palavra para afeição natural. É o amor entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, entre o filho e o pai e a mãe, entre irmãos. Afeição natural é o amor que você tem pelos da sua família, pelos consanguíneos. Ora, é de se esperar que uma mãe ame seu filho, embora haja mães que não amam o filho, ou o pai. Mas é de se esperar. E é natural você amar aquela pessoa, porque ela é da sua família. A palavra de Deus mostra que uma das características do mundo pagão é a falta de afeição natural. Lá em Romanos, capítulo 1 mesmo, no verso 30, se você quiser olhar, aliás, no verso 31, entre as características do homem, uma delas está sem afeição natural. Essa palavra aí, no grego, é astorgoi. Ou seja, eles não têm storge. Existem pessoas que não têm nem a afeição natural. Também Paulo usa essa palavra lá numa das epístolas de Timóteo, quando ele fala no capítulo 3 que os últimos tempos seriam difíceis, e uma das características no verso 3 de 2 Timóteo 3 é desafeiçoados. Também a palavra aí é sem storge. Mas é natural, é esperável que você ame as pessoas da sua família. Mas, meus irmãos, em todos estes casos, o amor é essencialmente um sentimento. O amor é química. Isto não é um mal em si mesmo. Não é um mal em si mesmo. Mas o problema é, estes amores são limitados. Qual é o amor mais nobre que você tem desses naturais? Qual é o amor mais nobre? Certamente vocês concordarão comigo que é o amor de mãe. Ah, que coisa maravilhosa é o amor de mãe, não é? Sim, devemos reconhecer. Uma mãe se sacrifica pelos filhos. Mas dizer uma coisa para você, mãe. O seu amor natural não é suficiente para promover o bem dos seus filhos. Vou repetir. Mamãe,
o seu amor, por mais intenso que seja, não é suficiente para promover o bem dos seus filhos. Eu vou mais além. Mamãe, o seu amor pode destruir a vida dos seus filhos. Ah, como, pastor? Como que um sentimento tão bonito? Vou dar alguns exemplos. Se o seu amor for possessivo, obsessivo, por exemplo. Aí o seu filho vai casar, mas você não consegue desapegar dele, e você começa a interferir no relacionamento dele com a esposa ou dela com o esposo. Ou você superprotege o seu filho, certo? Não educa o seu filho para ele aprender a crescer em independência e ser confiável. Você muitas vezes, em nome do amor, faz muita coisa errada. E você diz, não, eu fiz porque eu amo. Você pode, por amor, mentir para o seu filho. E o seu amor pelo seu filho pode ser idólatra. Você pode colocá-lo acima de Deus e colocá-lo no centro da sua vida. Então, se esse seu amor pelo seu filho leva você a pecar contra Deus, a transgredir a lei de Deus, ele é destrutivo para você e para o seu filho. Então, todos esses amores aqui ainda não são os amores que refletem esse amor de Deus. Então, nós podemos, enfim, chegar ao segundo ponto. Nós falamos do amor segundo o mundo, extensamente. Agora eu quero falar do amor segundo Deus. É esse amor, segundo Deus o define, que deve estar acima de tudo aqui no nosso texto. E que amor é esse? É interessante, meus irmãos, que os cristãos, eles cunharam uma nova palavra para descrever o amor cristão. O amor que vem de Deus, que é a palavra ágape. Muitos de nós conhecem essa palavra, né? Ágape. É aqui essa palavra, a palavra que Paulo usa para dizer, acima de tudo esteja o amor, é a palavra ágape. E sabe o que é interessante? É que essa palavra ágape, ela existia no vocabulário grego, mas ela estava assim meio que guardada no armário, sabe? Empoeirada. Ela não era muito utilizada. Era uma palavra que fazia parte do vocabulário, mas essa palavra ágape não era utilizada. É interessante como Deus faz as coisas, né? Vieram os cristãos, então, e começaram a utilizar este termo ágape para descrever o tipo de amor que é o amor cristão. Trata-se, portanto, ágape trata-se de uma palavra nova para um novo tipo de amor. Essa palavra era usada para descrever, ela foi apropriada pelos cristãos, para descrever o amor de Deus e dos seus filhos. Ágape, como disse um certo comentarista, é uma palavra que nasce no seio da religião cristã. Da religião cristã revelada. Ágape é um amor que é fruto de revelação. Como disse William Barclay, um estudioso do grego, ágape é uma palavra nova que descreve uma qualidade nova, uma atitude nova para com os outros, uma atitude nascida dentro da comunidade cristã e impossível sem a dinâmica cristã, sem o Espírito de Deus. Portanto, quando Paulo diz, acima de tudo esteja o amor, antes de concordar com isso, nós precisamos entender que ele não está falando do amor de mãe, do amor de pai, do amor entre amigos, do amor entre um homem e sua mulher. Não é este tipo de amor, são todos amores lícitos, porém naturais, e que podem se acabar, e que podem ser destrutivos, que podem ser obsessivos. O amor ágape é algo diferente. E sim, deve estar presente na nossa relação familiar, na nossa relação entre marido e mulher. Aliás, lá em Efésios 5, 25 está escrito, maridos, amai, a palavra é agapau, é o verbo ligado à palavra ágape, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Então, quando eu me converto a Cristo, eu recebo a capacidade para vivenciar, para experimentar e para praticar um outro tipo de amor que este mundo não conhece. Eu vou repetir, o amor cristão é um amor que o mundo não conhece. O mundo desconhece o ágape cristão. E qual é a diferença entre ágape, esse amor que deve estar acima de tudo, e os demais amores? Primeiro, vamos agora definir o amor cristão, o amor segundo Deus. O amor ágape, ele é um amor que é mais do que um sentimento.
Eu falei que o amor, segundo o conceito do mundo, são sentimentos, né? É química, são coisas naturais. Mas o amor cristão é mais do que o sentimento, é um ato da vontade. Quando a Bíblia define o amor, ela define o amor em função do que ele, não só do que ele é, mas do que ele faz, da sua conduta. Você conhece o capítulo do amor, 1 Coríntios 13, não é? A partir do versículo 4, ele define o amor da forma como o amor se conduz. Se você quer saber se você ama segundo o amor de Deus, você precisa avaliar o que a Bíblia diz sobre como o amor se comporta. Qual é a primeira coisa que ele diz? O amor é paciente. Quantas vezes nós perdemos a paciência, não é? Mas o amor é paciente. O amor é benigno. Sabe o que é isso? O amor, ele produz o bem do outro, daquele a quem eu amo. Então, se eu amo e o meu amor prejudica o outro, então esse amor não é um amor cristão. Ele pode ser chamado de amor, mas não ágape. O amor é paciente, é benigno, o amor não se ufana, quer dizer, ele não se gaba, ele não se coloca como superior, ele não se ensoberbece, ele não se conduz, ele não se exaspera, isso quer dizer, ele não explode. Veja, o amor ágape não explode, exasperar é isso, é você ficar agressivo, ofender, e você ferir o outro. Sim, a Bíblia fala que é um tipo de ferimento que o amor faz. Leais são as feridas feitas pelo que ama, através da disciplina. Mas ele não se exaspera, não se ressente do mal. Isso quer dizer, ele não remói a mágoa. Ele não suspeita o mal do outro, ele não é desconfiado. O amor, diz ainda Paulo, não se conduz inconvenientemente, quer dizer, ele não faz nada que cause vergonha ao outro. Não procura os seus interesses. Ora, os sentimentos, os amores humanos, eles são egoístas. Eu procuro o meu interesse. Outra coisa, o mundo ama por carência. É outra coisa que eu deveria ter dito sobre o amor segundo o mundo. O amor segundo o mundo é um tipo de carência. E o que é isso? Eu preciso de você. Eu preciso muito de você. Eu não posso viver sem você. Eu não aceito o fim dessa relação, porque eu não posso viver sem você. Então, essa carência é diferente do amor ágape. O amor ágape não é um amor por carência. Não é um amor porque eu preciso. Porque ele é um amor que doa, antes de tudo. Então, esse é o amor cristão. Ele não é um sentimento. Ele é mais que um sentimento. Ele é um ato da vontade. Mais ainda, esse ato da vontade, às vezes, vai contra os sentimentos. Ele vai contra os meus sentimentos. Porque, às vezes, o meu sentimento é de fazer algo contrário, que vai trazer prejuízo. Quando eu estou zangado, por exemplo, com aquele que eu amo, porque ele não correspondeu, eu posso fazer coisas que trazem prejuízo. E se eu o amo com amor ágape, eu vou contra os meus sentimentos. Jesus é o grande exemplo desse amor ágape. Você lembra no Getsemane? No Getsemane, qual era o sentimento de Jesus? Ele foi tomado de pavor, de angústia, de uma tristeza mortal e do desejo de recuar. E se tinha alguém que tinha razão, toda razão para recuar, se quisesse, era Jesus. Porque ele estava para separar-se do Pai. Ele estava para receber sobre si o cálice da ira do Pai. E ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não seja contudo o que eu quero, e sim o que tu queres. Aí está o amor ágape. Ele foi contra os seus sentimentos, ele mortificou sua natureza humana. Ele mortificou sua natureza humana, isto é o amor ágape. De modo que o amor ágape segue o padrão do amor de Deus. E aí eu queria falar de algumas características rápidas do amor de Deus. Em primeiro lugar, o amor de Deus é incondicional, o amor ágape é incondicional. O que quer dizer isso? Incondicional. Deus nos amou desde a eternidade, antes de colocar qualquer condição. É claro que a Bíblia coloca condições para que Deus nos declare justos. Temos que confessar Jesus como Senhor. Mas quando nós o fazemos, nós descobrimos que não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. E que a fé foi um dom de Deus. E nós descobrimos que fomos amados por Deus antes de toda a eternidade.
E nós lemos hoje na leitura bíblica que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, não havia nenhuma condição em nós, no objeto do amor, para que Deus nos amasse. Essa é a diferença do amor ágape. Os amores humanos, seja eros, filia, storge, sejam eles de quaisquer tipos, a amizade, a paixão entre um homem e uma mulher, o amor entre amigos, eles geralmente existem por aquilo que eu vejo no outro. O outro tem alguma coisa que eu preciso, tem alguma coisa que me completa, não é isso que a gente diz? Você me completa, é alguma coisa que eu preciso, e por isso eu amo o outro. Eu gostei de alguma coisa nele ou nela, tem alguma coisa entre nós que a gente se bate. Não é verdade? Tem gente com quem a gente não se bate, mas tem gente que a gente, poxa, eu gostei do jeito dessa pessoa. Então, o amor humano, ele está ligado ao objeto, mas o amor de Deus, ele tem sua motivação não no objeto, porque nós não tínhamos nada para despertar o amor de Deus, nós éramos pecadores, inimigos em nossas obras malignas. E Ele nos amou incondicionalmente, porque o amor de Deus tem sua motivação no sujeito. Ele nos amou porque Ele quis nos amar. Ele nos escolheu porque Ele quis nos escolher. Segundo o beneplácito da sua vontade, é o que diz Paulo em Efésios 1 por 3 vezes. Esse é o amor ágape, esse é o amor que deve estar acima de tudo. Este é o vínculo da perfeição, um amor que é incondicional. Eu não amo porque o outro merece o meu amor. Eu amo porque eu sou completo. Eu já tenho o amor em mim e eu quero compartilhar esse amor. Mas como eu posso ser completo? Em Cristo, Paulo, antes de falar disso, ele já tinha falado que nós estamos unidos a Cristo. Se Cristo me completa, eu não preciso de mais nada. E por que eu amo então? Para partilhar o amor de Cristo com o outro. Veja, isso reflete exatamente o que Deus faz. Deus é amor e Ele não precisou criar um mundo para viver esse amor. Ele não era, como dizia Ario, uma mônada solitária e criou Jesus na eternidade. Não, não. Deus é um Deus trino desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunidade e Deus vivenciava o amor na eternidade. O Pai ama o Filho ama eternamente o Pai, e o amor entre o Pai e o Filho transborda na pessoa do Espírito Santo. E Deus resolveu criar o mundo, criar o universo para Cristo, porque a Bíblia diz, aqui em Colossenses mesmo, que tudo foi criado por meio dele e para ele. E esse amor de Deus, ele resolveu criar um povo para partilhar. Esse amor entre o pai e o filho era tão transbordante, que Deus resolveu criar um povo para partilhar esse amor. E a mesma coisa é o cristão, quando ele é unido a Cristo, ele fica completo em Cristo, ele fica satisfeito em Cristo, ele fica cheio do amor de Cristo derramado pelo Espírito Santo. E assim ele pode amar o outro. É um amor incondicional, portanto. Mas em segundo lugar, é um amor sacrificial. O amor ágape é o amor que abre mão dos seus interesses, dos seus sonhos, para fazer o bem ao outro. Todos nós conhecemos João 3,16, não é verdade? Nós poderíamos citar aqui. Mas quantos conhecem 1 de João 3,16? Deveríamos. Nisto conhecemos o amor, que Deus enviou o seu Filho pelos nossos pecados, e nós também devemos amar os irmãos com este amor. O amor ágape é um amor sacrificial. Devemos dar a vida, diz o texto de 1 João 3,16. Nisto consiste o amor, em que Deus, ou nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Lembrando que nós estamos falando aqui do amor no meio da comunidade. O amor é sacrificial. E se você é um marido crente e tem uma esposa crente, e mesmo que ela não seja, a Bíblia diz que é assim que você deve amar a sua esposa. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Mas esse amor sacrificial, ele não se revela apenas nas situações de extremo perigo, mas no dia a dia, porque João, ele aplica esse texto, ele aplica no versículo seguinte, dizendo, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o amor cristão, diferente do amor do mundo, ele é mais que um sentimento, é um ato da vontade. Ele é incondicional, ele não é motivado pelas virtudes do objeto, da pessoa amada, mas pelas virtudes do sujeito. Aquele que está em Cristo deve ter as virtudes de Cristo. Ele é sacrificial. E em terceiro lugar, ele é cumpridor. Ou quarto lugar, ele é cumpridor da lei de Deus. Aqui está um outro ponto em que o amor ágape se distingue do homem, do amor natural. Ele é cumpridor da lei. Isso porque algumas pessoas costumam contrapor a lei ao amor. Não precisa mais cumprir a lei. Jesus disse que, olha, a lei é amar o próximo como a si mesmo. Que erro que as pessoas cometem quando fazem isso. Quando Jesus diz, amarás o teu próximo como a si mesmo, como o maior dos mandamentos, ele está exatamente querendo dizer que só quando você ama, você cumpre a lei. E que, na verdade, o cumprimento da lei é o parâmetro para você saber se o seu amor está de acordo com o amor de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13 e você verá o que eu estou falando. Do verso 8 a 10. Romanos capítulo 13. Capítulo 13, de 8 a 10. Olha o que diz aí. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ah, pastor, está vendo? Está dizendo que se eu amar, eu já cumpri a lei. Isso não quer dizer que você é isento dos mandamentos. Veja o que Paulo diz logo em seguida. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Então o amor é um resumo, ele não exclui a lei, ele resume a lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo conclui, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o... Veja o que ele está dizendo, o cumprimento da lei é o amor. É uma divisão clássica das duas tábuas, né? Fala-se de duas tábuas dos mandamentos. Uma divisão clássica que muitos estudiosos aceitam é que a primeira tábua conteria os 4 primeiros mandamentos e a segunda tábua os 6 últimos mandamentos. E se você observar, você verá que os primeiros 4 mandamentos, eles dizem respeito à nossa relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Todos esses mandamentos dizem respeito à nossa devoção a Deus. Eles cumprem, na verdade toda a lei cumpre isso, mas especialmente esses mandamentos se referem ao amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas do 5º mandamento em diante, nós temos como Deus nos mostra como nós devemos amar nosso próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás. Por isso Paulo cita a 2ª tábua da lei, porque ele está falando do amor entre nós. Logo, meus irmãos, o parâmetro para nós sabermos se amamos são os mandamentos. Se eu amo, eu não adultero. Se eu amo com amor ágape, eu não adultero. Se eu amo, eu não mato. Se eu amo, eu não furto o outro. Se eu amo, eu não digo falso testemunho. Se eu amo, eu não cobiço. Então, quando você fala de amor como um sentimento, é uma coisa. Mas o amor é algo concreto e que a Bíblia define por meio dos mandamentos. Então, o amor, essa terceira ou quarta característica, o amor é cumpridor da lei.
A lei resguarda a santidade dos mandamentos. É claro, meus irmãos, que eu estou apenas tocando na superfície, talvez, em caráter introdutório do que é o amor, porque é quase impossível definir o amor divino. Mas eu me arrisco a trazer essas definições e alguns conceitos aqui de alguns autores. O amor é a benevolência invencível, a boa vontade que nunca é derrotada. É o espírito no coração que nunca procurará outra coisa senão o sumo bem do seu próximo, bem aí definido pela Escritura. Não se importa com a atitude do próximo para com ele, nunca procurará outra coisa a não ser o melhor para o seu próximo. Barclay diz, o amor comum humano é uma reação do coração. É algo que simplesmente ocorre, que a gente chama de química. É algo com cuja criação e aurora nada temos a ver, mas ágape, o amor cristão, é um exercício da personalidade total. É um estado não somente do coração, mas também da mente. Faz parte dos sentimentos, das emoções e também da vontade. Não é alguma coisa que simplesmente acontece, não podemos evitar como uma paixão, como é o caso de Eros. É algo que temos que desejar. Na realidade tem sido dito, conclui Barclay, que em pelo menos um dos aspectos, ágape é a capacidade, o poder e a determinação de amar as pessoas das quais não gostamos. Não é uma coisa fácil e sentimental. Não é uma resposta emocional automática. É uma vitória sobre o eu. É uma vitória sobre o ego. É por isso que Paulo, é esse amor, essa benevolência invencível, que Paulo diz, acima de tudo isto esteja o amor. E aí eu parto para a conclusão. Agora que definimos o amor ágape, é um amor incondicional, sacrificial, cumpridor da lei, é um ato da vontade e é diferente dos amores naturais. Paulo diz, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amados, quando ele diz acima de tudo isto, Paulo está resumindo todas as virtudes. O isto aí, ele está se referindo ao que ele falou nos versos anteriores. A afetuosidade, a humildade, a bondade e a mansidão e a longanimidade. Acima de todas essas virtudes está o amor, conforme eu acabei de definir, conforme a Escritura. Não deve haver outra virtude que nós queiramos mais do que o amor. Por quê? Ele diz, porque ele é o vínculo da perfeição. E aqui Paulo está falando de 3 verdades sobre o amor. E aqui eu quero então partir para a conclusão falando da importância do amor e dos frutos do amor. Quando Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição, ele está querendo dizer 3 coisas pelo menos. Essa palavra vínculo significa aquilo que liga uma coisa à outra. Primeiro, Paulo está querendo dizer que o amor é o ingrediente que dá liga às demais virtudes cristãs. O amor é o ingrediente que dá liga às demais virtudes. Quando ele diz que o amor é o vínculo perfeito, ele está dizendo, o amor é o que une humildade, mansidão, bondade, longanimidade, afetuosidade. O amor, ele dá liga a todas essas virtudes. Quando você ama, você é humilde. Quando você ama, você é longânimo. Quando você ama, você é tolerante com o irmão. Você perdoa o irmão. O amor é o ingrediente que dá liga às demais virtudes. O amor é o resumo perfeito de todas elas. Em segundo lugar, quando Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição, ele está dizendo também que o amor é o elo que une perfeitamente os crentes uns aos outros. Lembrando que ele está falando no amor na comunidade. Paulo, ele já havia orado por esse vínculo perfeito no capítulo 2 aí de Colossenses, verso 2. Ele diz, olha, eu queria que vocês soubessem quão grande luta eu venho mantendo por vós e pelos laodicenses,
para que o coração deles seja confortado juntamente em amor e vinculado juntamente em amor. Porque só vinculado em amor eles podem ter toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Em Efésios mesmo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo havia dito também, ele diz também no capítulo 4, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. É em amor que nós crescemos. Em Efésios 3 mesmo, ele havia orado pela igreja, no verso 3, capítulo 3, verso 14, ele diz, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, o amor é o vínculo perfeito entre os crentes. Nós devemos orar intensamente para que tenhamos amor e amemos aqueles de quem não gostamos. E em terceiro lugar, quando Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição, ele está dizendo que o amor é o elo que conduz a igreja, os cristãos, à maturidade. A perfeição aí é maturidade. É o amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, diz Paulo em Efésios 4:15. O amor, querido, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, no último versículo, é o caminho sobremodo excelente para a maturidade. Quanto mais amor tem uma igreja, quanto mais amor tem os seus membros entre si, mais madura ela é. O amor é esse elo perfeito, porque nada conduz melhor os cristãos à maturidade. A grande marca de uma igreja cheia do Espírito, irmãos, não é a gente caindo no Espírito, ou se arrepiando, ou cacarejando no Espírito, ou vomitando no Espírito, ou seja o que for. A igreja cheia do Espírito é uma igreja onde os membros se amam. É isto. Com o amor ágape, não com o amor que o mundo define. Por isso, acima de tudo, deve estar esse amor, que é o vínculo perfeito. Meus amados irmãos, esse amor, biblicamente definido, deve ser o primeiro parâmetro para as nossas relações. Os nossos conflitos, meus irmãos, eles se agravam quando nós estamos mais comprometidos com a autoproteção do que com o bem do próximo. Mas o amor não descansará enquanto não se certificar de que suas ações vão promover a edificação dos irmãos, o bem comum e a glória de Deus. Nós não devemos fazer nada que não seja motivado por este amor biblicamente definido. Por isso ele deve estar acima de todas as virtudes, de todas as ambições. Aí eu faço uma pergunta. Antes da pergunta eu quero lembrar. A marca distintiva de que Cristo habita em nós é o amor cristão, é o amor ágape. Esse amor sacrificial, incondicional, cumpridor da lei. Foi Jesus quem disse, João 13:35. E veja, eu não estou falando de amar o próximo. Sim, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ok. Mas eu estou falando, o texto está falando do amor que nós devemos ter entre nós. E essa é a grande marca da igreja. Jesus disse para os discípulos em João 13:35, você pode conferir. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a grande marca. O mundo tem que olhar para nós e ver como nós nos amamos. E eu faço essa pergunta. Como é que o mundo nos vê quando ele nos vê como igreja? E aí eu quero fazer outra pergunta para você. Na verdade, eu quero pedir que você pense num irmão aqui da igreja, ou irmão que você conhece, ou irmã, que é meio difícil. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que você acha assim meio esquisito, difícil de a gente se aproximar, complicado de se relacionar.
mas você reconhece que é um crente ou uma crente. Pense, já pensou? Você tem alguém. Todo mundo tem alguém. Eu quero te fazer um desafio. Coloque no seu coração um santo propósito de amar esse irmão. Não estou falando como sentimento de início. C.S. Lewis dizia o seguinte: você quer amar alguém? Haja como se o amasse. Se você o amasse mesmo de coração, o que você faria? Logo, logo você vai estar amando. Ore por ele, por ela, aproxime-se. Fale com ele ou com ela. Dê oi. Pergunte pela sua vida. Passe uma mensagem de vez em quando. Não faça isso agora essa semana não, porque se você nunca passou e vai passar, a pessoa, era eu. A gente sempre olha pelo lado negativo, né? Aí fica meio complicado. Se era aqui da igreja, né? Aí disse, era eu, que nunca me ligou. Vá devagar, com sabedoria, mas faça isso. Porque você tem que amar as pessoas de quem você não gosta. Amar aquele amigo que você está sempre com ele, isso é fácil. Isso é amor natural, isso não é ágape. Mas amar aquele irmão chato, aquela irmã antipática, difícil de engolir, que não te entra, é aí que está o amor ágape. Agora, irmãos, eu concluo dizendo, como é que é possível viver tão elevado padrão? Eu dou graças a Deus, porque o amor é, antes de tudo, fruto do Espírito. Eu não tenho esse poder, nem você tem esse poder. Sabe, essa descrição que eu fiz do amor de Deus incondicional, sacrificial, cumpridor da lei, só teve um homem na terra que o cumpriu. E que ainda está como homem no céu, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, 100% Deus, 100% homem, Jesus. Ele não precisava de nós, mas ele deixou a sua glória, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se tornou em semelhança de homens, ele foi reconhecido em figura humana, ele se humilhou até a morte e morte de cruz, pelos que ele amou desde a eternidade. E a palavra de Deus nos diz, meus amados, lá em João, no capítulo 13, antes do Senhor Jesus dizer, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. No verso 1, João observa o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe qual é a motivação, meus irmãos, para nos amarmos uns aos outros? Não é o outro, é Cristo. Se eu entendo o amor de Cristo, é isso que deve me motivar. Se eu quiser buscar motivação no outro, eu não vou ter motivação, porque nós somos pecadores. Mas Cristo é a grande prova do amor. Ele ama você. Hoje você fez uma oração de confissão, amanhã você vai pecar contra Ele. Hoje você cantou muitas coisas sobre Deus, que amanhã você vai negar na prática, em alguns momentos quando você pecar. E no outro domingo você estará aqui, com a cara mais lisa, louvando a Deus, confessando os pecados, e eu diria de coração sincero, e Cristo vai te perdoar, porque Ele ama você. É assim que nós devemos amar uns aos outros. Cristo é o nosso exemplo. E esse amor de Cristo é tão forte, que Ele garante o nosso amor. Veja, Ele não é só um exemplo. O amor dele é tão poderoso, que o amor dele garante a nossa capacidade de amar. Ele nos deu o seu Espírito. O amor é fruto do Espírito, né? A primeira qualidade do fruto do Espírito. Por isso a exortação de Paulo foi precedida pela doutrina da nossa união com Cristo e da suficiência de Cristo em nós. Somente pessoas redimidas pelo Senhor e cheias do seu Espírito podem amar como Ele amou. Então é possível, é difícil, requer crucificação diária do eu, mas é possível. Por outro lado, é uma decisão da vontade, que precede os sentimentos. É uma conquista sobre o eu, no poder do Espírito Santo. E essa conquista envolve uma luta aguerrida e sem tréguas contra a carne.
eu quero concluir com uma frase de Agostinho, muito curta. Depois de definirmos corretamente o amor, Agostinho resumiu bem o valor do amor como parâmetro das nossas ações, quando ele disse: ama e faze o que quiseres. Ama. Se eu amar com esse amor, posso fazer o que quiser. Se tudo que eu fizer seja motivado pelo amor, então eu posso fazer o que eu quiser. A palavra de Deus diz isso: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que o Senhor Deus nos dê essa graça de amar como Cristo amou. Nós vamos agora, para inspirar o nosso coração a amar as pessoas de quem não gostamos, vamos lembrar do amor de Cristo agora, da forma talvez mais sublime nesta terra, que é através do sacramento da ceia do Senhor.